quero agradecer ao pastor Palhano e à Igreja Apostólica pelo convite. Espero hoje à noite ajudar a cada uma a perceber melhor essa questão da espiritualidade saudável vinculada aos distúrbios familiares. Eu quero ler Josué 24, parte 24, 15, a partir do versículo, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou, por certo, usar algumas compreensões já certamente conhecidas da igreja, dos irmãos, mas meu propósito é exatamente colocar um padrão bíblico para a questão da família saudável. A família, como todos já sabem, foi a primeira instituição criada por Deus. A família é o ambiente mais apropriado para o desenvolvimento do ser humano. Ela é fundamental para a formação do caráter de um ser humano. É na família que os papéis de gênero são definidos. Nela, o menino vai aprender a ser um homem e a menina a ser uma mulher, de acordo com os propósitos de Deus. Se o pai aprendeu o seu papel de homem, e se a mãe aprendeu o seu papel de mulher, ensinarão seus filhos naturalmente a identificarem também seus papéis. O casamento entre um homem e uma mulher foi decisão de Deus. Por isso, temos certeza de que essa é a maneira mais segura, pacífica e correta para a formação de uma família. Sendo assim, os filhos devem ser gerados dentro do casamento para que lhes sejam oferecidas todas as condições para o desenvolvimento saudável. Temos outros tipos de famílias que existem por conta das adversidades da vida. Cônjuges que ficaram sozinhos por causa da morte do seu amado ou amada, ou por conta do divórcio. Temos também homens e mulheres que geraram filhos sem o casamento. Nestes casos, temos famílias monoparentais. Quem experimenta a maternidade ou a paternidade sozinho, sabe como é mais difícil enfrentar os desafios da formação de um ser humano, quando não tem ao seu lado o cônjuge para dividir as responsabilidades. Os críticos do casamento e da família formada segundo os propósitos de Deus afirmam que se o casamento, em especial o casamento heterossexual, fosse tão maravilhoso como afirmamos nós, não haveriam tantos filhos desajustados como os temos. Mas faz bem lembrar que não existe nenhuma garantia de que o ato de um homem e uma mulher se casarem, que seus filhos serão ajustados, pois outros fatores devem ser considerados. Para se construir uma família estruturada, ajustada, equilibrada e saudável, é preciso buscar a orientação de Deus e submeter-se aos imperativos do Senhor. O Salmo 127, os versos de 1 a 3 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa
que Ele dá. Então, a partir dessa compreensão inicial, nós vamos postular um parâmetro saudável, bíblico, para que a gente saiba como constituir uma família saudável, segundo os parâmetros de Deus. Um casal ajustado segundo os parâmetros de Deus, juntos, buscam a Deus, pedindo-lhe orientação para as suas vidas. O casal mantém um relacionamento baseado nos valores ensinados pela palavra de Deus. E quando o nosso relacionamento conjugal, ele tem como parâmetro a palavra de Deus, nesse relacionamento vai haver o quê? Amor, carinho, afetividade, verdade, honestidade, sinceridade, justiça, respeito, consideração, cuidado, atenção, dedicação, amizade, confiança, fidelidade, cumplicidade, transparência, comunicação espontânea, delicadeza, intimidade, sexualidade ativa e saudável, perseverança, paciência, disposição para perdoar, temor, fé e obediência a Deus. Esses são os valores que permitem um casamento saudável. São com estes ingredientes que nós conseguimos formatar um relacionamento conjugal de acordo com o propósito de Deus. Então, é importante formar uma família heterossexual, sim, mas ela por si só não é a resposta. Ela é a resposta, sim, quando nós colocamos dentro desse relacionamento os valores ensinados por Deus em sua palavra. É a nossa submissão a Deus e a sua vontade que nos garantirá um relacionamento saudável. A vida conjugal ajustada, então, a esses valores, trará estabilidade, gratificação, satisfação, alegria e contentamento. A saúde da vida conjugal depende da graça de Deus e da submissão do casal aos valores do Evangelho de Jesus Cristo. Eu posso lhes garantir, porque eu estou casado com a mesma mulher fazem 31 anos. Então, nós temos um relacionamento saudável. Eu quero lhes dizer que é possível construir um relacionamento saudável. Nós nos casamos, eu tinha 18 anos, e nós estamos como companheiros, como cúmplices, como amantes, como amigos, agora como quase avós, né? Daí a pouco os filhos casando-se, haverão de ter os netos. Então isso é possível, sim. Nós precisamos inundar o nosso relacionamento com os valores ensinados pela palavra de Deus. Uma família que vivencia seus papéis na perspectiva de Deus. Para nós termos essa coisa saudável, longe desses distúrbios, nós precisamos então constituir uma família onde cada um vivencia o seu papel segundo o que orienta Deus. Então, o papel do homem, qual é? O homem se dedica e valoriza a sua posição de líder, de principal provedor, de sacerdote do seu lar. Por que isso é importante? Porque nós temos em nossa sociedade muitos homens passivos, comandados, liderados pela mulher. E isso não é propósito de Deus. Esse não foi o desenho que Deus fez para o homem dentro do seu lar. Eu quero dizer aos rapazes, e aí nós temos todo um contexto histórico e cultural, nós temos muitas mães que tiveram por diversas circunstâncias de assumir o papel de líder do seu lar. Criaram essas mães alguns homens e eles se tornaram passivos. São homens que acostumaram-se a ter no comando de suas vidas uma mulher. E aí isso gera muita angústia, porque
por mais valente que seja a mulher, por mais ativa que seja a mulher, ela precisa de um homem, e quando ela tiver sua necessidade, ela se agarra a ele e diga: esse é meu marido, eu conto com ele. Porque quando o camarada corre com medo de uma barata, aí, meu amor, a coisa fica violenta mesmo. Então, vamos assumir o papel que Deus estabeleceu. Sua posição de líder advém da sua integridade, da sua credibilidade, do respeito e admiração conquistada, do seu equilíbrio, da sua sensatez, da sabedoria e principalmente do seu exemplo de vida. O homem, para ser o líder ideal do seu lar, ele precisa conquistar esse respeito pela sua dignidade. Não é gritando mais alto, não é sendo um déspota dentro da sua casa, mas sendo o líder. Sua esposa e filhos o seguem, se submetem alegremente porque confiam naquele líder, naquele homem que teme a Deus e que se desvia dos maus caminhos. Ele administra sua vida, trabalho, negócios, compromissos e investimentos, pensando no bem-estar da sua esposa e filhos e no futuro de todos. Eu penso que é uma coisa inapropriada uma família cristã, e eu vejo casais assim, eu não entendo como, se os dois trabalham, os dois têm orçamento diferente, não é familiar. É cada um, você fica pagando essas contas, você paga aquela e cada um faz o que quer com o resto. Gente, isso não prospera uma casa dividida. Jesus já falou isso. Não prospera uma casa dividida. Ou vocês aprendem a confiar um no outro, ou vocês aprendem a fazer as coisas juntos e construir a coisa junto, ou então desiste desse negócio antes do casamento. Antes do casamento. Se um casal está pensando em casar-se, mas não pensa em fazer tudo junto, é melhor desistir desse negócio. Porque a família só prospera quando existe um orçamento familiar, quando existe uma direção. O líder da casa, ele dá a direção, ele dá o caminho, ele é confiável. Vivem tranquilos, dormem em paz, porque confiam no homem da casa, que é o homem de Deus. E tem mais, quando alguém mexe na porta, é ele que levanta, não é a mulher não, viu? Papel da mulher. A mulher se dedica, e eu quero que as irmãs, antes de fazerem juízo, deixem-me completar o meu raciocínio, tá? Não se escutem até o fim, porque no final vocês entenderão o inicial. A mulher se dedica e valoriza a sua posição de co-líder, de ajudadora, de gerente, administradora do seu lar. Ela se sente tranquila e em paz na sua posição dada por Deus. Se sente confortável nesta condição e desempenha com alegria e satisfação suas responsabilidades. Ela é uma esposa amorosa e cuidadosa com seu marido, uma dona de casa caprichosa e uma mãe dedicada. Ela ensina seus filhos a amarem a Deus e a respeitarem seus pais, educadores, líderes e as pessoas mais velhas. Essa mãe, juntamente com o pai, é que diz aos filhos: quando você estiver no ônibus, não finja que você está dormindo. Se chegar uma pessoa mais velha, levante-se e dê o lugar. Não precisa de uma lei para nos fazer o que é certo.
Essa mãe, quando decide trabalhar fora de casa, sabe que terá responsabilidade ainda maior para manter a estabilidade da sua casa, a educação dos seus filhos e a atenção com seu marido. Eu quero lhes dizer, mulheres, que não é vergonhoso a uma mulher ser a dona da sua casa, a mãe dos seus filhos e a esposa. Isso não é vergonhoso. A nossa sociedade, ela começou a dizer para as mulheres que a mulher só se realiza no trabalho como um homem fora de casa. E hoje a maior dificuldade são as mulheres encontrarem e aprenderem o seu papel. Eu brinco e falo sério ao mesmo tempo na igreja, e eu digo às meninas: eu só oro para vocês casarem quando vocês aprenderem a serem donas de casa. Sabe por quê? Porque até mesmo quando você pode pagar alguém para trabalhar na sua casa, você, mulher, tem que saber o que fazer dentro da sua casa. Você tem que saber a quantidade de coisas que você usa, de comida que faz para tantas pessoas, da quantidade de material de limpeza. Você tem que administrar a sua casa, porque se a pessoa que você colocou lá, ela está desperdiçando, você vai saber, porque você sabe fazer. Então as mulheres, elas precisam entender que a ideia de trabalhar fora de casa e só realiza-se pessoalmente no trabalho fora de casa, essa não foi a ideia de Deus, não. Outra coisa que eu quero dizer para as mulheres, e eu aguento a coisa lá fora depois. Olha, um filho criado pela própria mãe é completamente diferente do filho criado pela avó, pela babá e pela escola. Um filho criado pela própria mãe tem uma educação que educadora nenhuma fora de casa dá. As mulheres aceitaram um peso ainda maior sobre si quando passaram a entender que elas só se realizam como pessoa se forem profissionais. Não é assim a visão bíblica. Pastor, você é cabeça quadrada, você está por fora. Bom, esses são os valores que eu leio e entendo pela palavra. Esses são os valores que eu creio. Eu, quando abro as escrituras, eu não encontro um outro tipo. E entendo que as circunstâncias forçam novas situações, mas são as circunstâncias. Ou seja, sempre que for possível, minha gente, vamos olhar para o que a Bíblia diz, porque ela é a melhor orientação que nós temos, melhor do que até o nosso próprio entendimento. O papel dos filhos. Os filhos se submetem à orientação de seus pais com alegria, satisfação, gratidão e com cooperação. Os filhos devem amor, obediência e respeito a seus pais. São eles seus verdadeiros amigos, seus mantenedores e seus principais educadores. Como disse, são os pais que ensinam aos seus filhos a respeitar a pessoa que tem autoridade sobre eles, qualquer que seja. Hoje a gente vê, infelizmente, os professores de escola pública, especialmente, apanhando dos alunos em sala de aula. O que está acontecendo? São filhos que não são orientados pelos próprios pais. Por que eles ficam colocando esses negócios assim no ouvido, fingindo que está dormindo? Para não dar lugar para uma mulher idosa, um homem idoso, uma mulher gestante. Porque são os pais que deixaram de ensinar isso. Os pais são os principais educadores dos seus filhos. Essa tarefa ninguém pode transferir para quem quer que seja. Agora tem uma nova modalidade, né? As mulheres casam e quem cria os filhos são os avós. Misericórdia. Eu já disse lá em casa, eu não nasci para isso não. Eu aprendi com um amigo meu, que é médico, ele disse assim: quem pariu Mateus, que balança. Eu criei os meus. Então você cria os seus.
Eu recebo meu netinho ali, brinco ali um pouquinho, mas tchau. Vá cuidar dos seus filhos. Quem leva filho para a escola são os pais. Quem leva os filhos lá para o médico são os pais. Não são os avós não, eles já fizeram esse papel. A gente tem que pensar se tem condição para poder colocar os filhos, porque a gente é inteiramente responsável por eles. Não são os nossos pais. Eles já fizeram a parte deles. Os filhos devem tratar seus pais com a máxima consideração. Não apenas consideração, gratidão. Os filhos devem cooperar com as tarefas de casa e no cuidado com os irmãos mais novos. É vergonhoso, eu sinto vergonha de ver algumas situações. Os pais, às vezes, os dois trabalham fora de casa, os filhos passam o dia em casa. Quando os pais chegam, a pia está desse tamanho, o pessoal já está tomando água no pires, porque já foram os copos, já foram as xícaras, só sobraram os pires, porque a minha mãe diz assim, isso é amarelo de preguiça. Deus do céu, os filhos precisam cuidar do bem-estar dos seus pais. Os filhos precisam ser agradecidos a seus pais. Os filhos devem prover descanso a seus pais. É injusto, depois de uma jornada de trabalho de 8, 10 horas fora de casa, os pais terem que chegar, lavar banheiro, varrer casa, passar pano na casa, lavar louça, lavar roupa. E os filhos o dia inteiro dentro de casa, ou parte do dia dentro de casa. Isso é uma covardia. Isso não se faz não. Isso é injusto. É um tratamento desumano com os pais. Filhos, prestem atenção. Os filhos devem ser fiéis e dedicados a Deus. Devem ser educados e respeitosos com todos, especialmente com quem exerce alguma liderança sobre suas vidas. São os pais que ensinam a seus filhos a honrar as pessoas mais velhas. Quero também pensar sobre a família monoparental. Monoparentalidade é a característica ou qualidade da família que é constituída apenas pela mãe ou pelo pai, um ou mais filhos. Quando uma pessoa já foi casada, teve que assumir a responsabilidade dos filhos sozinha ou sozinho, ou é mãe ou pai solteiro, pagará um preço ainda maior, pois terá que assumir sozinha o que deveria ser para duas pessoas. Essa ideia da Xuxa mania, né? Depois que a Xuxa resolveu ter a Sasha, aí virou mania nacional as mulheres quererem ser mães sem ter marido. Não imaginam elas o preço que pagaram depois da decisão que tomaram, porque não é fácil. Eu não sabia que era tão difícil formar o caráter de uma pessoa. Eu me declarei durante muito tempo a pessoa mais incompetente do universo, porque, misericórdia, que negócio difícil é criar filho. Jesus Cristo, só a graça mesmo, só a graça. Agora eu imagino alguém que tenha que fazer isso sozinho. A barra deve ser muito difícil, muito complicada. Os filhos que vivem na realidade de ter apenas um dos pais com toda a responsabilidade sobre suas vidas, devem um amor, uma dedicação, uma valorização, uma gratidão ainda maior com aquele que ficou com esse cuidado. Ao invés de se revoltar pelo que não tem, deve ter a gratidão pelo que tem.
Os filhos nessa condição não devem viver angustiados, não devem viver como que foram as vítimas do universo, não. Deus proveio. Eu não estou conjugando certo, não. Proveu. Obrigado, pastor Palhaço. Deus proveu alguém muito especial, sua mãe ou seu pai, para cuidar de você. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. E saiba que essa mãe ou pai paga um preço duplamente sobre sua vida. Porque não é fácil. Não é fácil. A barra é difícil. Muito difícil. Viver sozinho ou sozinha tem que ser por uma motivação espiritual ou contingencial. Acreditamos na família como o ideal de Deus para um ser humano, porque segundo Deus, não é bom que o homem ou a mulher viva sozinho. Então, a Bíblia em Gênesis 2:18 diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quando Deus pensou nisso, eu acho que Deus sabe melhor do que eu, do que você. Então ele entendeu claramente que é melhor que nós nos casemos. Nos casemos. Agora, algumas vezes viver sozinho é resultado das contingências da vida. Muitas coisas podem acontecer que levam uma pessoa a decidir ficar sozinha. Circunstâncias diversas. Outras vezes, essa decisão tem que ser fruto de uma decisão pessoal, pensando em Deus. Pensando em Deus. Um homem ou mulher de Deus decide não constituir uma família porque a sua motivação é espiritual, para dedicar-se completamente ao seu compromisso com Deus, ao seu relacionamento com Deus. É nessa condição que Deus abre a exceção. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 7, eu vou ler os versículos 8 e 9, os versículos 26 e 27, o versículo 32 e depois os versos 34 e 35. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez a opção de não casar-se. E ele está escrevendo: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então, queridos, a não ser por uma contingência que você não teve como administrar na sua vida, ficou solteiro, ou por uma opção séria diante do Senhor, você faz a opção de ficar solteiro. Do contrário, case-se. Essa é a orientação. Case-se. Essa é a orientação que nós recebemos. Agora, eu quero lhes falar, porque aí vem a questão dos distúrbios. Eu quero lhes falar sobre
Deus e o livre-arbítrio. Posso escolher por mim mesmo. Posso escolher por mim mesmo. De acordo com o livro de Gênesis, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Deus deu a você a capacidade de escolher. Você opta pelo bem ou pelo mal, pelo certo ou pelo errado, pela morte ou pela vida. Deus até diz que você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. A escolha é sua. Já viu Deus pegar pela orelha alguém? Hein? Lembram daquele homem que chegou e perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E quando Jesus indicou um caminho, ele simplesmente optou por dar as costas para Jesus? Lembram dele? Ele tinha essa escolha, ele pôde dar as costas, e tantos outros. Por que isso? Por que o homem tem essa escolha na sua mão? Deus não deseja ter um bando de marionetes. Ele poderia ter feito você de tal maneira que você não tivesse vontade própria. Ele não o fez assim. Ele poderia ter feito você de tal maneira que todos os dias você se inclinasse, orasse e sempre fizesse o que é certo, nunca o que é errado. Ele poderia ter feito assim, mas ele não fez. Deus queria que as pessoas o amassem e o seguissem voluntariamente. Você queria casar-se com alguém forçado a casar com você? Queria viver com alguém que fosse forçado a viver com você? Se você não quer, imagine Deus. Você não pode dizer que ama alguém a menos que você tenha a chance de não amar esta pessoa. Você não pode dizer que algo é bom a menos que você tenha a chance de experimentar algo mal ou ruim. Assim Deus tem nos dado o que alguns chamam de livre-arbítrio, ou a liberdade de escolha. Esta liberdade é uma bênção, mas também um peso, pois alguns de nós fazemos decisões, escolhas estúpidas, que trazem consequências dolorosas para o resto da nossa vida. Quem aqui já não precisa levantar a mão? Quem aqui já tomou uma decisão estúpida na sua vida e que está pagando para o resto da vida por conta de uma decisão que tomou? Não precisa levantar a mão, só para você pensar. Assim, é bom ter esta liberdade, mas é mal quando sou inclinado a fazer as escolhas erradas, que acabam causando dor em minha vida e na vida de outras pessoas. Muitas vezes, as nossas escolhas não afetam simplesmente nós, afetam as outras pessoas que estão relacionadas a nós. Por isso é uma responsabilidade, é um peso. A liberdade que nós temos de tomar as nossas próprias decisões. Posso escolher usar drogas. Eu posso escolher. Aqui em nosso país, especialmente, ninguém pode dizer que começou a usar drogas porque não sabia. Todo mundo sabe que usar drogas é uma droga. Mas, se eu me vicio, a culpa é de quem? É minha. É minha. Eu tomei a decisão de usar drogas. Se eu decido abusar do meu corpo
sobre qualquer aspecto, e não me cuidar, eu posso contrair uma doença. E de quem é a culpa? É minha. É minha. Se eu não tomar água durante o dia que eu devo tomar, eu posso adoecer. Se eu comer demasiadamente, eu posso adoecer. Se eu não comer o suficiente, eu posso adoecer. Se eu tiver uma vida acomodada, sem nenhuma atividade física, eu posso adoecer. Se eu tiver maus hábitos, como vícios de fumar, de beber, eu posso adoecer. E se eu pagar o preço por causa disso, quem é a responsabilidade? É minha. Foi a minha escolha. A minha escolha. Quando, então, eu estou passando por algumas situações em razão das minhas escolhas, Deus apenas diz: eu não gostaria que você estivesse passando por este sofrimento, mas ele é parte do pacote que vem com a vontade própria. Deus queria que eu adoecesse? Aqui. Mas eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de fazer determinadas coisas e de não fazer outras. E as consequências que estão sobre minha vida são de minha inteira responsabilidade. Deus dá liberdade de escolha a todos os seres humanos, e as escolhas erradas, minhas e das outras pessoas, acabam machucando a mim e as outras pessoas. Isso acontece com aquelas que são profundamente machucadas pelos pais, ex-cônjuge, professor, amigo, parente. Eu tenho liberdade, sim. A outra pessoa tem a liberdade dela, sim. Algumas vezes, por conta da liberdade que a outra pessoa tem, isso pode trazer sofrimento a mim. E esse é o problema. Isso acontece com aqueles que são profundamente machucados. E algumas pessoas foram machucadas pelos próprios pais. As vítimas de abuso sexual, às vezes, são abusadas pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, pelos vizinhos, pelos professores, pelos amigos, pelos vizinhos. Por que eu fui vítima de abuso? Porque aquela pessoa que me abusou, como eu, faz suas próprias escolhas. Deus poderia ter evitado que aquela dor acontecesse com você? Claro que poderia. Tudo que ele teria que fazer é tirar da pessoa que o feriu a liberdade de escolha, torná-lo um boneco, uma marionete. Mas para ser justo, ele teria que fazer o mesmo com você, tirar a sua liberdade de escolha. Ele teria que fazer de você também uma marionete. Entende a dificuldade de administrar esse negócio? Se ele dá para um, tem que dar para o outro. Se ele tira de um, tem que tirar do outro. É por isso que cada um responde por si mesmo diante de Deus. Porque às vezes eu sou o transgressor, outras vezes eu sou a vítima. Você vê o dilema? O problema é que ter a liberdade de escolha é uma bênção, mas também um peso, uma dificuldade. E Deus diz: eu não vou passar por cima da sua vontade. Deus respeita a nossa individualidade. Que Deus tão santo é esse, tão maravilhoso, porque Ele respeita a nossa individualidade. Mas aí, queridos, fica a responsabilidade de cada pessoa diante dele. Cada um dará conta de si mesmo. Deus não manda ninguém para o inferno.
Ninguém. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a condenação do ímpio. Antes, Ele deseja que todos eles se arrependam e sejam salvos. Agora, você escolhe ir para lá ao rejeitar tudo o que Ele faz. A graça salvadora é que te conheçam como único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Você ignora a mensagem, você rejeita a mensagem, você faz pouco caso dela, você rejeita o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. E você ignora isso, você fecha os olhos, você endurece o coração, você tapa os ouvidos, você ignora a mensagem. Então, ao final de contas, de quem é a responsabilidade se, quando tudo isso passar, você encontrar-se no inferno? De quem é a responsabilidade? Sua, inteiramente sua. Porque foi você quem escolheu rejeitar a mensagem de salvação. Foi você quem escolheu rejeitar o Salvador. Foi você que escolheu fazer a sua própria vontade, mesmo sabendo que estava contrariando a vontade do Senhor e Salvador. Deus lamenta, mas a responsabilidade é sua, porque a escolha foi sua. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, na Bíblia Viva, diz assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que hoje dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida, sim, para que vocês e seus descendentes possam viver. Deus nos deu o direito de fazer nossas próprias escolhas. É uma bênção e uma grande responsabilidade. Se eu fizer tudo certinho, ainda pode dar alguma coisa errada? Pode. Infelizmente pode. Se eu fizer tudo certinho, se eu fizer tudo conforme recomendado, ainda pode dar alguma coisa errada? Pode sim. Primeiro, porque não estamos vivendo sozinhos no mundo e não controlamos a vida e a decisão das outras pessoas, e elas podem tomar decisões que nos afetam. Por exemplo, você conheceu o rapaz na igreja, rapaz consagrado, lindo, coisa mais fofa do mundo, e você dizia: esse é o homem da minha vida. Casou-se com ele. Pois não é que depois o camarada mudou pra caramba, fez você sofrer e vocês terminaram se divorciando? Pode dar alguma coisa errada. Pode dar alguma coisa errada. Porque não depende apenas das minhas próprias escolhas. Depende da escolha dos outros. Cada pessoa é responsável apenas pelas suas próprias decisões. Se você fizer tudo certinho e der errado, você pode ter isso como consolação. Eu tomei as decisões certas. A outra pessoa foi que não tomou as certas. Ela vai dar conta de si mesma. Segundo, porque Jesus nos preveniu dizendo que no mundo tereis aflições. Gente, o mundo não é um lugar da gente passear assim, viver em... Oh Jesus, já se fosse. Mas o mundo é um lugar de aflição também, né? Ou seja, a vida pode nos reservar surpresas muito desagradáveis, extremamente difíceis e cruéis. Mas foi isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Deus usa a nossa dor para chamar a nossa atenção.
seja ela provocada por nossas escolhas ou pelas escolhas de uma terceira pessoa. A dor é uma luz de advertência, uma campainha, um alarme. Ela diz: está na hora, alguma coisa está errada. A dor não é o seu problema. O problema é a sua ansiedade. O problema é a sua depressão. O problema é o seu medo, ou seja, a maneira como você reage à dor, ao sofrimento pelo qual está passando. Esse é o seu problema. É a sua resposta. A dor é apenas um sintoma do seu problema. A dor apenas diz que alguma coisa está drasticamente errada na sua vida. Segundo C.S. Lewis, ela é o megafone de Deus. Deus sussurra aos nossos ouvidos nos prazeres, mas Ele grita conosco através da dor. Em Provérbios 20, verso 30, na linguagem de hoje, diz assim: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Eita Jesus! Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Nós não mudamos quando vemos a luz do fogo. Nós só mudamos de direção quando sentimos o calor do fogo. Essa é a nossa natureza. Então, que Deus nos ajude a cultivar uma espiritualidade saudável e que os distúrbios familiares pelos quais venhamos a passar sejam em razão das circunstâncias e não por causa das nossas escolhas. Vamos orar?